Uma live breve sobre dois absurdos, né, que estão hoje na pauta de votação, e eu falo dos PLs 1444 e 1552 de 2020. São os projetos de lei do abortoduto, né, como eu sempre falo, é o avanço vermelho sobre a sociedade conservadora, a sociedade de bem. Isso é muito grave. Eu queria que vocês replicassem para que fossem pressionados os deputados de todas as bases, de todos os estados, para que não avance de jeito nenhum esse tipo de absurdo. Para quem está entrando aí, bom dia, Roniel, meu irmão, saudade de você, irmão. Assim que puder, aparece aqui em casa para a gente poder tomar um café. Pessoal, antes de eu ir para o gabinete, eu trabalho no gabinete aqui no meu escritório em casa. Eu queria passar para vocês como funciona, né, um avanço, é o avanço comunista. Tem um monte de cético, né, são pessoas céticas, incrédulas, que já romantizam em cima do comunismo, acreditam, né, que o campo filosófico é bonito, todos com direitos iguais, todo mundo tem direitos iguais. Mas o comunismo, no primeiro momento, ele é muito bonito, né? Todo mundo romantiza em cima dele, fala, olha, isso aqui eu vou ter direitos iguais a ele, tudo que ele tiver eu vou ter. Mentira. O comunismo é o regime mais canalha, mais genocida que existe. Primeiro ele subjuga a sociedade para depois suprimir todos os seus direitos e mantém então um Estado totalitário muito forte. E qualquer um que se oponha a ele é visto como um inimigo hostil e deve ser neutralizado. Claro que antes de tudo isso, eles já prepararam um tapete legal em seus congressos nacionais, em suas assembleias legislativas, para que esse tipo de neutralização contra qualquer um que se opuser ao regime possa ser neutralizado, inclusive com a morte. Isso já é um protocolo mundial, mas quando você está agredindo o Estado com a violência, por exemplo, o criminoso que troca tiro com o policial, por exemplo, acontece que o policial tem o dever e o direito de neutralizar, inclusive com a letalidade, aquele elemento hostil. Mas isso é um ponto, é muito diferente de o Estado pegar o poder que ele tem para manter a ordem pública e retirar o caos social, para eliminar qualquer um que queira se opor ideologicamente. Isso é um absurdo. E o Brasil ele vem caminhando para esse tipo de vertente. Esses dois projetos, 1444 e 1552 de 2020, eles demonstram, não nesse sentido de conflito e embate para a oposição e ser morto por ela, mas como que eles escamoteiam o aborto para quem é contrário ao aborto não perceber a jogada que eles fazem. Em parte do texto diz que serão prestados serviços integrais. Vejam bem, essas palavras, né, ipsis literis, é o que determina, de fato, são elas que vão determinar a interpretação no meio jurídico do caso. Prestarão serviços integrais de saúde sexual e reprodutiva. Tá? Nessa frase, fica muito claro que eles ampliam o aborto em toda e qualquer situação. Nós chamamos isso de cavalo de Troia. São os PLs que entram e começam, né? A assessoria vermelha, que é a assessoria do PT, PCdoB, PSOL, os partidos comunistas e socialistas, eles têm muitos anos no meio ali do processo legislativo e tem bons juristas. Eles acabam pegando as palavras e vão ali encaixando umas às outras para que possam se abrir brechas nas leis e as pessoas não percebem. Quando você percebe, você já está indo contra. Aí alguém vai falar assim para você, calma, é lei, é legal, tá aqui, ó, tá escrito, você não pode fazer nada, eu não estou cometendo nenhum crime. O problema aqui no Brasil, a todos que assistem, é que o Brasil ele tem institucionalizado o crime, ele tem legalizado o crime, ele tem pego tudo aquilo que é imoral, esdrúxulo, criminoso, doentio e tem tentado aprovar de forma escamoteada na Câmara. Não diferente, o Brasil ele tem milhares, centenas de leis
E quando você vai ver um assunto que você quer lutar, uma pessoa contrária, isso é um absurdo, não acredito que isso existe. Alguém vai falar, não, mas tem essa lei aqui, ó, e é vigente. Você não pode fazer nada. Quando você percebe, você já está refém de uma lei absurda. E eu reverbero várias vezes, eu falo, já dizia Martin Luther King, temos o dever moral de desobedecer normas e morais. Mas da maneira que o Brasil caminha, né, com as absurdidades do STF, né, as tomadas de decisão do Congresso, da forma mais acelerada possível, e repare que esses dois projetos, 1444 e 1552, de 2020, eles estão com requerimento de urgência para serem pautados e votados, tá? Na época de pandemia, ou seja, quando se entra na época de pandemia com regime de urgência e alguma coisa que é de caráter de saúde, evidentemente que vai se acelerar para passar. E nós temos uma grande parte do Congresso Nacional com um viés esquerdista. E contra a vida, e contra o armamento da população para se defender, contra as religiões, né, seja ela qual for. Então, tudo isso que vem acontecendo no Brasil, as pessoas não compreendem, porque não prestam atenção no que é importante, né? Você precisa analisar o que o PL diz. A redação dele é que manda. Não a emenda. O PL prevê sobre atendimento de saúde na época de pandemia, e aí a pessoa vai lá e bota assim, puxa, que legal, reprodutivo e sexual, então qualquer coisa reprodutivo e sexual também vou ter atendimento de saúde. Não, está lá a palavra integral. Integral significa que podem provocar o aborto até a 22ª semana de gestação. E todos os projetos, tá? Todos os projetos que vão entrar em pauta, eu tenho o costume de ler para poder ver se tem alguma coisa, algum cavalo de Troia ali, para a gente poder tentar obstruir, falar com o bloco, para a gente conseguir suprimir. O projeto 144, por exemplo, ele não é totalmente ruim, ele tem bons pontos, ou seja, teremos que suprimir alguns artigos, alguns incisos, alguns itens. Aí ele passaria bem. Desculpem. E esse projeto, ele foi apensado a um da Érica Cocai, que acabou robustecendo o texto, né? E passa esse absurdo para se votar. Eu sempre tento fazer uma live para poder mostrar às pessoas que elas entendam o que está acontecendo no Brasil, para que não se perca a vontade de se politizar, porque uma vez que você permite que o processo legislativo, o poder judiciário, o poder executivo moldem toda a moral e os costumes de uma nação, você passa então a ser refém do Estado. Você vê o presidente Bolsonaro, ele tenta de todas as maneiras governar e é tolhido o tempo todo por poderes que ingerem na sua competência, desafiando o sistema de freios e contrapesos, mas mesmo assim o fazem, né? Quer dizer, eles agem de forma a margear a lei. Então o que acontece é que nós temos mais leis ruins no Brasil do que leis benéficas. Há pouco tempo, lembro do deputado do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, Orlando Silva, eu não me lembro, não me recordo aqui o número do PL, mas ajudamos lá a obstruir nas comissões. O PL é um PL absurdo, que independente do grau de consanguinidade, você poderia ter relações sexuais com a pessoa que você escolhesse para ser seu companheiro, ou seja, pais com filhas, filhos com mães, irmãos com irmãs, e assim por diante. Quer dizer, são tantas coisas absurdas que você tem em votação, que são obstruídas. Aí tem coisas pequenas, como eu obstruí na Comissão de Cultura, que queriam inscrever Carlos Marighella no livro de Heróis da Pátria, né, terrorista, né, fazia vários atentados contra autoridades e pessoas, matou centenas de pessoas, queriam inscrevê-lo no livro de Heróis da Pátria. Então, nós precisamos entender o que acontece aqui no Brasil. Isso é muito grave porque esses dois projetos, 1444 e 1552, eles incomodam a todas as pessoas de bem, sabe? Se você, menininha, quer ir em uma festa e quer transar com qualquer um idiota que você vê pela frente, o problema não é da criança que você vai gerar depois, né? Se você quer ir lá e quer soltar para todo mundo, você com seus 15 anos, revolucionária,
e pensa que sabe tudo da vida quando não sabe porcaria nenhuma, toma juízo, não vai para lá, ué. Para com a mania que vocês adolescentes têm de se cercarem de idiotas e pensam que são os donos da cocada. Fala, pô, eu sei tudo, sabe? Eu sei mais que minha mãe, sei mais que meu pai. Vocês estão fedendo a fralda suja ainda. Então vocês não sabem de nada. Tá certo? Então, se você não quer cometer um crime, e você vai pagar por isso depois. Todos nós vamos acertar as contas com alguém superior, né? Vamos acertar as contas com o divino. Isso é certo. Isso aí não tem como escapar. Aqui você pode até enganar, mas lá na frente não. Você vai ter que acertar. Então, toma juízo. Pega um livro. Aqui, ó. Vou te sugerir uma boa leitura aqui. Você é adolescente, isso aqui é bom para você. Leia esse livro aqui, ó. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Esse é meu livro de cabeceira. Ali tem vários artigos do professor Olavo de Carvalho que falam sobre o avanço vermelho no mundo, suas táticas e tudo mais. Então é muito importante para que você saiba, tá, o que acontece aqui no Brasil. Então você, adolescente, que acha que sabe tudo, não sai transando qualquer um. Primeiro que não é só a gravidez, não. Você pode pegar uma sífilis, uma gonorreia, HIV, né? Tem muitos outros danos colaterais, mas não existe dano pior do que você gerando uma vida na 22ª semana já e você ir lá, uma pessoa inocente, retirar essa vida do nada, só porque você foi numa festinha, tomou um comprimidozinho de êxtase, ou fumou sua maconha, ou bebeu até ficar louca e perder a noção, e engravidou. Tá certo? Então tá. Abraço a todos vocês.